mais histórias dos anos 80, meus jovens. E dessa vez falando sobre a redescoberta da pólvora. Eu, como moleque, não tinha um final de semana, principalmente no São João, na época de junho e julho, que a gente não fizesse as nossas bombas, né? Então a gente comprava bombinha de 50, bombinha de 100, bombinha de 300, não sei que unidade monetária era, e desmontava para fazer vários outros tipos de bomba. A famosa bomba no tubo de Sebion, a bomba que a gente fazia com um pedaço de plástico, pólvora no centro e uma bolinha de gude, amarrava, ficava estilo um ovinho de Páscoa, né? E quando a gente jogava aquilo e aquilo se chocava com o solo mais adiante, era uma explosão muito legal. Só que o problema, meus jovens, é que isso era caro. E as nossas paixões, a luta livre, o fliperama, comer um salgado e ir no cinema, ficava seriamente ameaçada a gente comprasse as bombas. E eu então passei a pensar isso no começo dos anos 80. Como eu poderia resolver o problema da pólvora? Meus jovens. E eu, busca daqui, busca de lá, não tinha Google, não tinha internet, a gente acabava tendo que se recorrer à biblioteca e tudo mais, descobri uma fórmula aceitável da pólvora, usando salitre, que se encontra maravilhosamente e milagrosamente para nós na casa que vende ração para animais, adubo e essas coisas. Então a gente comprava o salitre, o carvão mineral ou vegetal e o enxofre. O enxofre, a princípio, foi o mais difícil. Na verdade não, o mais difícil foi moer carvão, meus amigos. Moer carvão é ingrato, viu? Moer carvão é ingrato. Não vou nem dar maiores detalhes, deixo por conta da vossa imaginação. E com isso tudo moído, feito pó da nossa experiência em fazer pó de vidro para cortante, tudo moído, nós tínhamos lá um pote com salitre em pó, um pote com carvão em pó, meu Deus, e um pouquinho de enxofre. Se a pólvora era cara porque tinha que ser através da bombinha, meus amigos, o enxofre botou no nosso rabo, porque era caro e vendia na farmácia. Então a gente juntava uma grana daqui, uma grana dali, comprava um saquinho de enxofre, comprava outro. Até que um dia, e fazia lá, sei lá, 100 gramas de pólvora, que era um avanço em relação ao que a gente conseguia com bombinha, né? Vamos combinar. E fazia nossos explosivos. Porém, de tanto ir na farmácia, o cara que era da vila lá, né, o farmacêutico, ele era, inclusive era o filho do farmacêutico, que também já estava seguindo na carreira do pai para herdar a farmácia. Ele chegou no balcão e falou: escuta, moleque, por que você está comprando enxofre? Para fazer pólvora? Aí, sim, né, meio assustado, sim, é para fazer pólvora. Moleque, não compra enxofre, moleque. Como assim? E ele nos ensinou uma coisa muito maravilhosa, que deu início a uma segunda etapa da nossa vida também. Na linha do trem, nós morávamos próximo da linha do trem, coisa de 15, 20 minutos caminhando, tinha, lógico, pelo próprio percurso da linha do trem, as curvas. E ele disse o seguinte: ó, meu jovem, o trem vem de tal lugar carregado de enxofre, quando ele passa nas curvas, sempre cai um pouco. Vai lá na curva que você acha, na curva. E a gente então foi fazer uma busca lá na curva. Achamos uma curva lá dentro da linha do trem, entre as cidades. Entramos lá e não vimos nada a princípio, mas começamos a mexer no chão, nas pedras. E começamos a achar então empretejadas pedras de enxofre de 500 gramas, de 1 quilo, pedras gigantes de enxofre. E confirmamos, o cara tinha razão. Naquela época, um pátio de distribuição de enxofre era na Moca, belo, na Moca. E tinha lá montanhas de enxofre. Depois a gente começou a pegar lá também. Mas a princípio, aquele enxofre lá estava molhado, estava no chão. A gente começou a encher sacolas de enxofre, sacos. E a molecada vinha correndo na rua com sacos e mochilas de enxofre. E aí descobrimos que tinha que secar porque estava molhado, tinha que limpar, tinha que peneirar e tinha que moer. Puta que pariu, moer enxofre não é brincadeira. E aí, após essa etapa, a gente tinha em casa mais pólvora do que o quartel do exército da nossa cidade. Mais pólvora do que o paiol de munição da Força Aérea da Marinha, meus amigos. 4, 5 moleque, 6 moleque, com mais pólvora do que o inferno. Meus amigos. Dentro de lata de souvenir de tinta, daquela grande quadrada. E qual é a mistura? A gente colocava 750 gramas de salitre, colocava 150, 125 aproximadamente
gramas de enxofre e o restante de carvão. E aí íamos melhorando essa mistura de acordo com o nosso interesse. Pra você ter uma ideia, eu tinha tanta pólvora e eu fazia tanta bomba que aconteceu um problema na escola, devido à bomba, que saiu no jornal. Não vou nem comentar aqui, mas saiu no jornal. A escola correu o risco de desabar. Tá no jornal isso aí não é história do Dr. Mário, tá no jornal. Saiu no jornal da época lá da cidade. Vou até tentar ver se no tempo livre eu vou na fundação lá de memória da cidade para ver se eu consigo uma cópia desse jornal. E eu fiz um caminho de rato. Geralmente a molecadinha faz um caminho de rato de uns 10 centímetros, 15 centímetros, né? Colocava fogo, via aquele brilho, né? Oh, que legal. E eu fiz um caminho de rato que deu a volta na porra do quarteirão. A porra do quarteirão inteira. A gente foi pela guia de sarjeta, jogando pólvora, deu a volta no quarteirão inteiro e acendemos. Olha só, cara, não tinha carro estacionado. Olha só como era naquela época. E fomos seguindo o fogo, a porra do fogo. O caminho de rato queimando a volta do quarteirão inteiro. E por muitos anos ficou aquela marca de queimado na sarjeta. A gente estourou tanta bomba numa praça que tinha perto de casa, que os moradores do bairro se aproximaram da praça para saber o que estava acontecendo. É, meus amigos, nós tínhamos muita bomba, muita pólvora. E até que isso, pelo excesso, se tornou desinteressante. E passamos aí essa situação da pólvora da seguinte forma. O meu irmão mais novo, ele começou a usar isso comercialmente, ele começou a fazer isso para vender para baloeiro e etc. Para fazer comércio, né? E se tornou até famoso aí no meio, aí vendendo isso pro comércio, fazendo alterações na fórmula, fazendo colorida, amarela, vermelha. E essa foi uma das facetas dos nossos gloriosos anos 80, onde o molequinho não era como hoje o molequinho Nutella. O molequinho era capaz de fazer pólvora, era capaz de explodi-la. E não tinha juizado de menores, nem papai nem mamãe. Era você, suas ações, e resolva tudo na rua. Porque se chegar na casa com o B.O., vai apanhar. E o pai podia bater, hein? Eu tinha um amigo, meu jovem. Hoje com essa frescura que o pai não pode dar palmada, eu tinha um amigo, o velho Gustavo, burguês pra caramba, que o pai dele brigava com ele de murro, meu jovem. Não é bater de chinelo, não, nem de cinta, não. Era brigar de murro. Eu lembro que uma vez o pai dele deu uns murros na cara dele, que ele caiu encostado no muro da casa e ficou com o olho virado pra cima. E sobreviveu. E hoje é um grande profissional na sua área, um amigo que eu tenho até hoje. Geração Nutella. Eram outros tempos. Os gloriosos anos 80. Uma história de pólvora. Até mais.